E aí, você pensou que eu não vinha mais, né? Foi não, gente. É porque, né, eu estava trabalhando, eu estava, né, fazendo outras coisas. E durante a tarde toda eu passei atendendo, né? Eu sou voluntária lá na Igreja Batista da Lagoinha e nós faço parte do Ministério Cura e eu estava então durante toda a tarde atendendo. De manhã não foi possível fazer esse vídeo, mas agora à noite eu tô aqui com vocês. Então, pensou que eu tinha deixado vocês, que eu esqueci? Não, 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 não. Tô aqui. E eu quero falar com você sobre a opinião alheia. Bom, para começar, a opinião dos outros é dos outros, não é sua. E eu quero dizer uma frase para você que diz assim: o que os outros falam de você e para você é o que eles são. Isso não tem nada a ver com você. Então, nessa semana que nós chamamos a Semana do Ponto Morto, que já vai para 2 semanas que nós estamos com esse trabalho, a gente conheceu alguns arquétipos. Hoje, por sinal, eu recebi depoimentos lindíssimos de mulheres que disseram: menina, e eu que pensava que ser boazinha era a coisa mais linda do mundo, era bom. Agora eu descobri que não é. E mais, eu descobri que eu tenho um pouquinho de cada arquétipo, mas eu estou mudando, eu já estou cuidando mais de mim. Isso é muito bom. Ver mulheres se levantando, ver mulheres se posicionando, ver que mulheres estão ocupando o seu espaço e se curando, né? Porque esse trabalho se trata disso. Esse é um trabalho 100% terapêutico. E ele se trata disso, essa conscientização, e as dicas que eu dou aqui é para trazer cura emocional, é para trazer uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. E eu estou muito feliz pelos testemunhos que eu recebi, pelos depoimentos. Muito obrigada a você que está mandando para mim lá no meu PV os seus depoimentos. Olha, isso me fortalece muito. Não estou postando eles aqui porque eu acho que é desnecessário, né? Eu não vou expor ninguém, acho super desnecessário. Mas tudo que vocês falam para mim, poxa, me fortalece, mas me fortalece muito para que eu continue fazendo aquilo que Deus colocou no meu coração, para que eu continue vindo aqui ajudar o máximo de número de pessoas. E é claro que a gente só ajuda quem quer ser ajudado. Então, quem quer ser ajudado está aqui. Quem quer ser ajudado vai assistir o vídeo e vai colocar em prática as dicas que nós temos, né? E agora a gente falou ontem, né? O que a gente falou ontem? A gente falou ontem sobre... E agora? Dá para mudar? Não. A gente falou ontem sobre o mundo. O que eu vejo no meu mundo, eu crio. Então, ontem a gente falou sobre você ver, acreditar em você, para que você consiga reproduzir aquilo que você vê, aquilo que você sonha. Hoje nós vamos falar sobre opiniões, as opiniões alheias. Então agora nós vamos falar sobre a necessidade que temos de que as outras pessoas nos aprovem e nos validem. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que isso é normal, afinal, todos nós, de uma forma ou de outra, nós esperamos ser aceitos, aprovados e validados. Isso é inerente no ser humano, todo ser humano é assim. Então, isso tudo se torna um problema quando as nossas ações são pautadas nas opiniões dos outros. Ou seja, as minhas ações dependem exclusivamente que os outros aprovem ou não. Quando eu chego nesse ponto de fazer aquilo só que eu recebo aprovação, eu estou num grande problema, viu? E quando elas mudam a direção ou até mesmo são interrompidas, são motivadas pela rejeição, crítica disfarçada de comentários sinceros. Então, a minha postura só vai mudar de acordo com as opiniões que eu recebo, com as críticas que eu recebo. E eu quero abrir um parênteses aqui para falar sobre crítica. Gente, precisamos entender que crítica, ao meu ver, eu, Magna, tomei uma decisão na minha vida.
eu não olho uma crítica, essa crítica é negativa. Não, essa crítica é construtiva. A crítica pode ser negativa ou construtiva, baseado em como eu recebo ela. Aquilo que alguns podem falar, talvez para me desanimar, eu olho e encontro nela talvez algo que me faça ser melhor. Eu posso encontrar algo que vai me fazer ir mais para frente, que vai destravar a minha vida em algum ponto. Pode ser um ponto de vista de alguém que talvez a pessoa pode até estar falando negativamente. Mas você tem que entender que é você quem tem que olhar para dentro de você e aceitar. Por exemplo, essa semana alguém, uma preciosa, disse para mim assim: Magna, eu gostaria de te dar uma opinião. Eu pensei muito, porque eu não quero fazer uma crítica negativa. Eu disse para ela: fica tranquila. Para mim, toda crítica é construtiva. Por quê? Porque eu olho para as críticas enxergando o outro lado. Eu olho enxergando o que eu posso tirar de bom. Então é isso que nós precisamos entender. Mesmo que um comentário ou uma sinceridade exagerada de alguém, porque tem gente que fala assim: olha, eu preciso ser sincera com você, isso tá horroroso, isso tá feio, isso não tá bem, isso tá não sei o quê. Gente, mesmo que você receba uma crítica que possa doer em você, busque o lado construtivo dela e não se deixe abalar pelo veneno contido em algumas palavras. Entenda uma coisa e acredite: veneno só mata quem bebe ele. Se você não beber, não vai fazer nenhum efeito. Então, crítica negativa, destrutiva, só destrói se você deixá-la te destruir. Caso contrário, você pega ela, analisa ela, encontra uma solução, encontra algo bom dentro dela, encontra algo que vai fazer você crescer dentro dela e tá tudo certo. Então, principalmente, se ao nosso lado, na nossa família, amigos ou cônjuges, temos aquelas pessoas que se esforçam em não concordar com nada, que não facilita a nossa vida, que não nos motiva, e quando abre a boca é para nos lembrar que tudo pode dar errado no caminho, tudo que estamos arriscando, e usam as suas experiências, veja bem, pense bem, mas será e se? Bom, descarta, porque quem não construiu nada não tem o direito de opinar na sua vida. Quem não construiu nada, quem não chegou aonde você quer chegar, não tem o direito de opinar na sua vida. Como são pessoas próximas, são conselhos e conversas que damos mais peso e nos fazem titubear quase sempre. E mesmo que não seja por maldade, já que na maioria das vezes querem nos proteger das consequências ruins, e é exatamente nesse momento que os nossos sonhos podem se perder, que paramos de pensar por conta própria e deixamos a vida nos levar, ou melhor, deixamos a opinião dos outros nos levar. Quero te dar um exemplo. Vamos supor que você seja solteira e gostaria de ir trabalhar e estudar em outro país. Aí você chega e conta essa história para os seus pais. Bom, se os seus pais forem daqueles que querem os filhos debaixo de suas asas, por medo que se machuque, que passe necessidade, ou que corram algum tipo de risco e etc., com certeza eles irão tentar de todas as formas mostrar a você que a sua ideia é ruim, que é uma roubada e você pode se dar muito mal. Eles não fazem isso por mal, eles fazem isso por amor, por uma insegurança deles. E se você for se preocupar com a avaliação, com a validação deles, é muito bem provável que você desista da sua ideia e abandone. E aí você nunca terá essa experiência. E a grande maioria das vezes é uma experiência transformadora. E que as pessoas acabam amargando para o resto da vida, dizendo: e se eu tivesse tentado? E se os meus pais não tivessem feito? Ela vai carregar uma dor para sempre. Então faz sentido? Outro exemplo. Você acabou de casar e quer continuar trabalhando fora. Bom, ainda não ganha bem. Afinal de contas, está no início da sua carreira. Seu marido está um pouco mais avançado do que você.
ganha um pouco mais e é um machista roxo. Daqueles que disfarçam bem, mas que no fundo quer a sua mulher apenas dentro de casa. Aí você chega para ele e diz assim: querido, arrumei um trabalho e vai pagar bem melhor, mas terei que trabalhar um pouquinho mais. Ele vai começar a dizer que não terá mais tempo para ele, para casa, e ele vai começar a pensar: e quando vier os filhos, como vai ser? As crianças vão ser criadas de qualquer jeito, e é por isso que o mundo está do jeito que está. E ele vai começar a apresentar um monte de justificativa para que a sua mulher não vá. E esse discurso vai continuar, e as mulheres perderam o lugar delas, as mulheres agora querem se transformar em homens, e aí vai começar aquelas coisas manipuladoras. Deixa eu te falar algo. Você não quer ter uma família? Não quer ter uma família? São perguntas clássicas que fazem muitas mulheres se sentirem culpadas, não merecedoras dos maridos tão bons. E aqui começa um ciclo de controle. Nesse momento, essa mulher passa a viver apenas para o marido e os filhos. E deixa de existir. Porque ela quer aprovação a todo custo, porque só isso que sobrou. Os sonhos já foram, descartados. Então agora ela percebe que se eu preocupar com a opinião dos outros, vai mudar o rumo da sua vida. E pode mudar o rumo completamente da sua também. Então, quando você começa a se preocupar com a opinião dos outros, a sua vida vai ser mudada. Os seus sonhos podem ser interrompidos. Então, por que nos importarmos tanto com as opiniões dos outros? Bom, em primeiro lugar, temos a necessidade de agradar as pessoas, de ser aceita, de ser uma pessoa legal. Mas aonde isso começa? Lá na adolescência. Nessa fase, nós nos importamos com as opiniões dos amigos, dos pretendentes, e quando aprendemos o que é viver em sociedade, o adolescente precisa se encaixar, se sentir parte de um grupo e passa a ter horror de ser mal visto, e na maioria das vezes quer mostrar que ele é bom. Então, em busca de agradar e ser bem avaliado pelos demais, eles acabam fazendo muitas coisas que eles não querem fazer. Mas quando não conseguem impressionar o bastante, passam a ter medo de julgamentos dos outros adolescentes e, consequentemente, dos seus pais e daquelas pessoas que são importantes para ele. E acaba levando isso para a vida adulta. Esse que é o problema. Então, como você pode deixar de se preocupar com aquilo que os outros vão pensar? Bom, eu desconheço outro caminho que não seja o autoconhecimento. A primeira coisa, você precisa se conhecer. Você precisa saber o que realmente você quer da vida. Você precisa saber realmente aonde você quer chegar. Você precisa ter metas estabelecidas. Você precisa ter uma prioridade estabelecida na sua vida. Bom, isso vai querer esforço e prática diária. Então, quando você decide a mudar um comportamento, você precisa levar em consideração que ele está enraizado dentro de você. Então, vai levar tempo, não é de um dia por outro. Vai doer, não vai ser de qualquer maneira. Mas é preciso desconstruir um pensamento, um comportamento de crenças limitantes que na maioria das vezes começou lá na infância. E dentro desse programa, Saindo do Ponto Morto, a gente vai fazer uma sessão somente de crenças limitantes que vai ajudar a construir novas crenças. Você precisa desconstruir construindo. Nós não conseguimos fazer nada na vida de um dia por outro. Não dá para você desconstruir um padrão de pensamento, de atitude, de comportamento de um dia por outro. Então, é de extrema importância trabalhar essas crenças limitantes, já que o próprio nome diz, nos limita. E a preocupação excessiva com o que os outros vão pensar
costuma se originar do medo do julgamento, tais como: se acharem que eu sou uma pessoa X ou Y, vou ser rejeitada, não vou ser aceita, vou ser criticada, vou me tornar a resenha de todo mundo. Bom, por isso a importância do autoconhecimento. Pessoas que se conhecem não são manipuladas facilmente, porque elas sabem exatamente o que querem e onde querem chegar. E por ter certeza de suas escolhas, não se importa se os outros concordam ou discordam. Elas simplesmente seguem em frente, com a certeza de estar indo na direção correta. Ter dúvida do que queremos é um prato cheio para que os outros te manipulem. Porque é com a nossa insegurança que os outros vão trabalhar. Se uma pessoa perceber que você é dona de si, senhora de si, que você sabe exatamente o que você quer e o que você precisa fazer para chegar lá, é mais fácil você contaminar ela com a sua positividade do que ela te contaminar com a negatividade dela. Entendeu? Então, quando você sabe quem você é, quando você sabe aonde você quer chegar, quando as pessoas sentem em você segurança, bom, elas vão te apoiar. Mas se você mostrar algum tipo de insegurança, consequentemente, vão preocupar-se demais e vão pensar, e você vai fazer você acabar pensando duas vezes se você deve ou não, se você está certa ou não. Como você não se conhece e não sabe o que te faria feliz, a opinião dos outros acaba sendo mais importante do que a sua própria opinião. E ficar parada no ponto morto, sempre à espera de ser aprovada e validada. Então, por que ficar parada? Busca ter clareza na sua mente. A primeira coisa, e a Bíblia fala muito sobre isso, e eu não estou falando aqui sobre religião, eu estou falando aqui sobre um princípio divino. Ela fala muito com a gente na transformação da mente. Nós devemos renovar a nossa mente. Então você precisa reavaliar os seus padrões de comportamento. Por que você se comporta assim? Por que é tão importante a opinião do outro? Aonde ela vai me levar? O que isso vai realmente agregar na minha vida? Eu sempre falo para vocês, procurem fazer para vocês mesmos perguntas inteligentes para que vocês encontrem respostas inteligentes e desenvolva a sua inteligência emocional. Então você vai perguntar por que a opinião de fulano é tão importante para mim? Ela vai me levar aonde? O que eu vou ganhar com ela? O que eu vou perder? Coloca na balança, começa a entender. E se eu conseguir o que eu quero, onde eu quero chegar? Realmente, o que é mais importante para mim? Ouvir o que o outro vai fazer lá ou ouvir o que está dentro de mim? E aí você vai quebrando padrões pré-estabelecidos, crenças limitantes, você vai reconhecendo o que é para você e o que não é para você. E você vai traçando metas para você chegar ao núcleo do seu desejo, que é o seu objetivo maior. Então, para que você comece a sair do ponto morto, para que você não fique parada esperando a aprovação dos outros, entenda, você é o ser mais importante. Você é quem precisa saber, você é quem precisa ser a pessoa que vai te motivar. Você é quem precisa ser a protagonista da sua história. Porque se você não se levantar e fazer algo por você mesmo, ninguém vai fazer. Todo mundo vai apontar o dedo. E aquele que está apontando o dedo, aquele que está dando opinião, aquele que na maioria das vezes está tentando te desmotivar, olha para ele. Veja o que ele conseguiu, aonde ele chegou, o que ele construiu de concreto na vida dele. Quais são as suas vitórias? Existe? Se não existe, se não faz parte daquilo que você quer e não vai agregar, ouvir para quê? Para que você se torne
como ele, entenda isso. O que as pessoas falam para você, elas não estão falando de você, elas estão falando delas mesmas. Na maioria das vezes as pessoas vomitam em cima de nós as suas frustrações. E querem, porque elas não conseguiram chegar, elas não acreditam nelas, elas querem passar isso pra gente também. E aí a gente acaba ficando estacionado. É como se você tivesse um carro super potente, mas o seu carro não tivesse gasolina. Ou você tivesse um carro super potente com gasolina e você não soubesse dirigir. Ah, não, mas eu tenho um carro super potente com gasolina, eu sei dirigir, mas eu travo quando eu tenho um trauma. Eu travo atrás do volante e eu não sei passar a marcha. O meu carro só fica no ponto morto. Eu ligo, tento, a marcha estragou. Bom, sinto muito em te dizer, mas você vai ficar estacionada no ponto morto até o dia que você tiver a coragem de passar a sua marcha, que você tiver a coragem de levar o seu carro, chamar um mecânico e consertar a marcha dele. Você decide o que você quer da sua vida. Você quer contar a história dos outros ou quer viver a sua própria história? Até amanhã. Pensa bem nisso. Amanhã eu volto com mais um pouquinho saindo do ponto morto para você.